Olá, meus amigos e irmãos. Hoje iremos trazer uma palavra de fé ao coração de cada um. Hoje nós vamos trazer a palavra que fala sobre erros do passado, né? As falhas que as pessoas cometem no passado. E essas falhas, muitas vezes, os erros que essas pessoas cometem, que nós cometemos, o diabo ele sempre traz à baila, né? Na maioria das vezes, quando você está passando por algumas fraquezas, ou uma pessoa vai te acusar para dizer assim, ó, quem é essa pessoa aí? Né? Quem é esse daí para falar alguma coisa, se ele já fez isso, aquilo outro? As pessoas gostam de jogar na cara dos outros as falhas que elas cometeram. Esquece das suas próprias falhas mesmo. Ou o diabo mesmo vem falar na sua consciência que você não é digno de comungar com Cristo ou de estar na presença dele porque você cometeu um erro, uma falha que as pessoas te condenam ou a sua própria consciência te condena. E o que faz a pessoa ela parar no tempo, ela não conseguir avançar, progredir, tanto no sentido espiritual, quanto no sentido emocional, sentimental, familiar, é esse problema ou trauma no passado. Alguma vez alguém disse para ela, ou quer seja pai, irmão, amigo, né, falou para ela, para essa pessoa, que ela nunca iria sair da situação dela, ou disse para ela, você vai viver o mesmo que eu estou vivendo hoje, por uma falha que essa pessoa cometeu, né, ou um erro. Então ela ouve aquela palavra que foi dita, e ela se apega àquilo. E a vida da pessoa vai acontecer exatamente aquelas outras pessoas disseram para ela. Porque ela fica apegada a uma falha do passado, um erro do passado que ela cometeu. E, como eu falo sempre, o nosso maior crítico somos nós mesmos. Quando a nossa consciência, ela começa a dizer, né, que não é a nossa consciência, é as nossas emoções, na verdade. O diabo começa a usar isto para dizer que você é falho, que você erra, que você cometeu erros. E se a pessoa fica apegada a esses erros, ela não consegue progredir. O passado, nós temos que aprender a deixar o passado no passado. A falha que você cometeu, o erro que você cometeu, você tem que aprender a enterrar ela lá no passado. Porque senão você não vai conseguir viver o presente e nem receber as bênçãos que o futuro ele está lhe irá trazer. Sim, quando a pessoa ela fica apegada a esse passado, ela fica impedida, né, de ver o que Deus tem para ela no futuro. Ela fica impedida de se mover para receber essas bênçãos, porque daí ela fica preocupada com as coisas que ela fez, né, e que assim, eu fiz isso, então eu não posso receber uma bênção do Senhor. Quem sou eu para chegar na presença de Deus, falar com Deus, né? Ser íntima de Deus, face a face com o Senhor, se eu fiz isso, isso e isso. Quer dizer, eu fico me julgando e não consigo ter uma intimidade com Deus e ver Deus mover para o meu futuro melhorar, né? É, é, são coisas assim, não somente que as pessoas nos falam, mas coisas que a gente mesmo embute na gente, né? São falhas nossas mesmo, fraquezas nossas mesmas que a gente vai é, curtindo, né? Pelos anos na nossa vida e a gente não consegue mudar 1 centímetro do nosso futuro por causa disso. Né? Muitas das vezes as bênçãos que Deus tem preparado para a gente são grandiosas, porque a promessa deles são de coisas grandes para a nossa vida. Mas como a gente está apegado a um passado, se ficamos presos nesse passado, não conseguimos realizar nada no presente e nem vamos ter nada para o futuro. Né? Porque é no presente que a gente começa a mover, né, a mão de Deus para que o nosso futuro seja brilhante. E se a gente está apegado a um passado de coisas que a gente não consegue superar, o futuro também a gente não vai conseguir chegar lá, né?
da forma grandiosa que Deus tem preparado para a gente. E muitas pessoas, Diaconisa, elas estão perdidas no mundo, porque até se desviaram, falharam, erraram, pecaram e continuam se cobrando até hoje por algo que ela cometeu há muitos anos atrás. E ela não consegue voltar para a presença de Deus, não porque Deus não a perdoou, Deus já a perdoou. Deus quer ela novamente ali, congregando, buscando a presença dele. Mas essa pessoa, ela não consegue se perdoar. E a vida dela cada vez vai de mal a pior, porque tudo, né, que o inimigo ele quer é que você fica presa no seu passado. A palavra de Deus diz sobre um nosso patriarca Jacó, se você ler em Gênesis, né, ele enganou o irmão dele. E o irmão dele resolve, né, matá-lo e ele sai fugido da casa dele. Mas ele sentiu o pesar da falha que ele teve. Tanto que lá em Gênesis 28, quando ele faz a oração dele, ele fala: Olha, se o Senhor me der pão para que coma e roupa para que vista, eu volto em paz para a casa do meu pai. Quer dizer, olha só o pesar. Ele foi criado com o irmão dele, cresceu com o irmão, e menos espera o irmão dele deseja matá-lo, ele tem que sair fugido. E esse pesar no coração de Jacó, ele vai carregar durante todo o período que ele vai estar fora. Durante 14 anos. Ele enganou o irmão dele e durante esses 14 anos ele vai viver sendo enganado. Ele é enganado pelo tio, pelos primos, né? Pelo tio que fala, ó, você vai casar com Raquel e na noite embriaga ele, casa ele com a Lia. Depois ele novamente, né? Tem que casar com Raquel e trabalhar mais 7 anos. O salário dele, toda vez o tio dele mudava, né? O salário dele, conforme ele falava. Mas só que, por que isso ocorria? Porque o coração dele ficou preso ao passado pela falha que ele cometeu. Enquanto você não conseguir superar essa sua falha, né, esse erro que você cometeu, a sua vida ela não vai progredir, ela não vai avançar. Você vai dar aquele giro de 360 graus, você vai, quando você fala assim, agora eu vou deslanchar, menos espera, você volta ao ponto inicial. Porque o seu passado ele vai puxar você novamente para baixo e vai impedir você de crescer. As nossas maiores barreiras somos nós mesmos que colocamos. Nós mesmos. A pessoa, muitas vezes, né, ela perde um ente querido e isso ela não consegue superar. Ela fica na cabeça dela, eu poderia ter feito melhor. Né? Eu poderia, já passou. Né? O que você poderia ter feito, você já fez. E o que você não fez, não adianta, você não vai conseguir fazer mais. Tem erros que a pessoa comete que ela fica falando, sempre tem um ditado, né? Se eu pudesse voltar atrás, não pode voltar atrás. Né? Eu faria tudo diferente, você não pode voltar atrás. E o que você fez até hoje, a única coisa que você tem que fazer é aprender a superar. Não, olha, eu errei, eu falei, daqui para frente eu quero fazer algo diferente. Nós não podemos deixar que o nosso passado seja o nosso carcereiro, mas que o nosso passado seja um aprendizado, uma experiência que nós carregamos. O nosso passado não pode ser grilhões que nos prendam, mas sim uma escola que nos ensina, né? Então a gente consegue superar. E a Bíblia fala que ele ficou durante esses 14 anos com aquilo no coração, porque ele não conseguia se perdoar. Ele casou, teve filhos, e você observa, ele saiu da casa do pai dele como? Fugido. E como ele está saindo da casa do tio dele? Fugido. Ele enganou na casa do pai dele. Como que ele está sendo na casa do tio dele? Enganado. Então, quer dizer, o problema do seu passado você tem que aprender a resolver. Porque senão ele vai te perseguir. Não adianta você mudar para qualquer lugar do Brasil ou do mundo achando que você vai. É o lugar que está fazendo um mal para a sua vida. Não é o lugar, é o seu passado. O erro que você não consegue superar. Você tem que aprender a superar. Nós temos que aprender a tratar o passado como o próprio o nome diz, passado. Foi, já passou.
Você não pode acrescentar e não pode aumentar 1 centímetro a mais do seu passado. Agora você tem que aprender a viver o seu futuro, né? Viver o presente e organizar para o seu futuro. Em Gênesis 32, versículo 24, né? Desde o 22, fala assim que Jacó ele chegou no Jaboque, ele atravessa toda a família dele. E no 24 diz assim: Jacó, porém, ficou só. Ele lutou com ele um homem até o romper do dia. Quer dizer, olha só, ele tinha família, ele tinha esposas, ele tinha filhos, ele tinha servos. Mas a sua luta, essa luta de vencer o seu passado é uma luta individual e intransferível. Não tem, ninguém vai poder te ajudar se você mesmo não se resolver dizendo que você vai vencer, abandonar esse pensamento, né, que consegue prender você no passado. É uma luta solitária, uma luta solitária. E a Bíblia diz que ele lutou até o raiar do dia, né? E o anjo diz para ele: olha, tá raiando o dia. E ele fala assim: olha, eu não vou te largar enquanto você não. Quer dizer, é uma luta que ele resolveu travar e vencer ali. Você também tem que aprender a lutar as suas lutas sozinho e acreditar que você pode vencer. Né? Deixar o passado no seu passado. Deixar o seu erro, sua falha lá no passado também. Você errou, você falhou, reconhece, se arrepende, mas deixa ela para trás. Isso é arrepender-se, né? E observa, muitas vezes a pessoa já até esqueceu, já até não liga mais para o que aconteceu, mas a pessoa, a pessoa que cometeu a falha, ela continua trazendo aquilo com ela. Porque lá no capítulo 33, diz a palavra de Deus, lá no versículo 4, quando Jacó ele vem se aproximando e vê, né, Esaú viu que Jacó estava vindo, ele sai ao encontro de Esaú. E Jacó o vê e se prostra diante dele quando ele vem, né, joelho para cumprimentar Jacó, Esaú. E a palavra de Deus diz bem assim: então Esaú correu ao encontro, abraçou, lançou ao pescoço dele e o beijou e ele chorava. Você vê que forte, né? Esaú já tinha deixado o desejo de matar Jacó, já tinha. Queria reencontrar o irmão dele, mas Jacó continuava com aquilo no coração. O passado de Jacó, né, o amarrava, o prendia. E muitas vezes você tem vivido assim. Você não consegue ir para frente, porque você está permitindo que o seu passado ele controle, conduza e governe a sua vida. Nós somos cheios de falhas. Nós somos cheios de erros. Isso nós somos. Mas nosso Deus ele é rico em perdoar. Então, se você falhou, se você errou, se você fez algo ou deixou de fazer algo, né, não fique se martirizando, não fique se sacrificando, não fique se torturando. Deixe esse passado para trás. Quando a gente está em Cristo, nova criatura nós somos. E temos uma vantagem. Colocando aos pés do Senhor, com certeza Ele nos ajuda e Ele nos livra, Ele nos alivia, né? Porque o Espírito Santo, Ele é esse, é isso. Ele é o Consolador, Ele é o Transformador, Ele é o que faz a transformação, a limpeza no nosso coração. Se a gente se apega a Deus, se a gente se volta ao Senhor e se a gente se arrepende de fato das coisas que fizemos e de tudo aquilo, né, que tem nos martirizado, Ele com certeza nos ajuda a se libertar. E quando há libertação, então há vida, né? Há uma transformação, uma renovação. E tudo que era difícil, tudo que estava escuro, tudo que era apagado, ele se torna bonito, belo, colorido, né? E alegre na vida da gente. O Espírito Santo é isso, ele é transformador. E a Bíblia diz, né, observa bem, que o pecado entrou por um só homem, que é Adão. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, fala que o pecado entrou por um só homem, que é Adão. E o perdão entrou por um só homem, que é Cristo. Então você vê, observa, quando Cristo ele vem e ele é crucificado na cruz do Calvário, foi para fazer o quê? Perdoar os nossos. Adão pecou e nos deixou abaixo, né,
do pecado, nos trouxe uma dívida impagável. E Jesus Cristo ele vem, ele paga essa dívida, não foi por algo, não pagou assim uma quantia irrisória, não. Ele pagou com o sangue, né? Ele derramou sangue, o sangue dele, né? Se você observar, a nossa vida está no sangue. Tirou seu sangue, não existe mais vida. Então, quer dizer, a vida, Jesus deu a vida dele, pagou com o sangue essa dívida que nós tínhamos porque quem trouxe essa dívida para nós foi Adão, não é? Essa falha. E Jesus Cristo ele veio pagar essa dívida de um passado nosso. Você vê, quando ele morre na cruz do Calvário, quando você se converte a Cristo, o que que você está fazendo? Você está enterrando um passado de dor, de sofrimento, de desespero, de angústia, de depressão. É isso que você está fazendo. Você está enterrando um passado. E Cristo, quando você aceita Cristo, quando você vai para se batizar e aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, você está enterrando o seu passado. Então, por quê? Eu falo com o cristão, por que que você é depressivo hoje? Se Cristo ele já pagou a sua dívida, né? Então você tem que ter vida em você. E para você que não é, deixa o seu sofrimento. Acredita que essa dívida, esse erro seu no passado, Jesus ele carregou na cruz do Calvário e aprenda a viver o presente. Aprenda a viver o presente para que ele possa te abençoar ainda mais, né? No capítulo 6, né, no versículo 4, fala bem assim, ó, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. O que Cristo, quando você aceita Cristo na sua vida, né? O que que você faz? Você tem uma novidade de vida. Qual que é essa sua novidade de vida? Para você ter essa novidade de vida, você precisa o quê? Enterrar o seu passado. Você não vai esquecer as falhas que você teve. Isso é experiência. Mas você não vai permitir mais que ela controle e ela conduza a sua vida. Então hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, né? Sobre nova vida, né? Você enterrar o seu passado, deixar as coisas, as suas falhas que você cometeu para trás, né? E viver uma nova vida com Jesus Cristo. Essa é a mensagem que a gente veio trazer hoje, para que Deus ele possa abençoar o seu coração. Devemos deixar o nosso fardo pesado e tomar o fardo de Jesus, que é leve, né? É isso. Eu peço que você, né, após terminar a nossa mensagem, você para, dobra os seus joelhos, converse com Deus e diz para ele, Deus, eu quero pedir perdão, eu quero me perdoar todas as minhas falhas. E a partir de quando eu me levantar, eu quero viver essa novidade de vida, porque o meu passado não vai mais controlar a minha vida. E eu vou viver o presente, semear e vou colher bênçãos para o futuro. É isso que nós queremos entregar hoje para você. Um grande abraço no seu coração e até a próxima.